artropatias por depósitos de cristais, tá? Certo, gente? Então aqui dentro desse grupo de artropatias, o que acontece aqui? Aqui a gente tem a deposição de cristais nas articulações, tá? Pode acometer outros tecidos também, então a gente pode ter deposição de cristais nos tecidos e nas estruturas adjacentes a essas articulações. O fato é que, quando esses cristais se depositam ali na cavidade articular, a gente vai ter um processo inflamatório e o paciente vai desenvolver uma artrite aguda ou crônica, tá? Pode cronificar aqui em alguns casos. O que acontece aqui, né? O cristal, ele é uma estrutura que vai se depositar lá na cavidade articular, mas ele é um corpo estranho, ele não faz parte da cavidade articular. Então, se eu tenho a presença de um cristal lá, o organismo ele vai reagir com uma cascata inflamatória, tá? E aí a gente vai ter a artrite surgindo. E essa artrite, ela vai danificar a cartilagem. E cada vez que eu danifico, eu favoreço ainda mais a deposição de cristais. Então fica um ciclo vicioso. Deposita cristal, faz artrite, danifica a articulação, favorece ainda mais depósito de cristais, certo? O diagnóstico dessas artropatias, para a gente ter o diagnóstico definitivo, o ideal seria fazer o aspirado do líquido sinovial e mandar para análise, porque assim a gente conseguiria identificar os cristais. A artropatia por cristais mais comum de todas é qual? É a gota, que é quando a gente tem o depósito dos cristais de ácido úrico, certo? Mas existem outras artropatias por outros cristais, certo? Então, o diagnóstico definitivo ideal seria pela análise microscópica sob luz polarizada do líquido sinovial, porque aí sim a gente conseguiria ver as características dos cristais, tá? Então a gente tem aí os principais cristais, o de monourato de sódio, que é o de ácido úrico, tá? Mas a gente também tem os de pirofosfato de cálcio, os de hidroxiapatita, esses são os três principais, mas existem outros cristais que podem se depositar nas articulações também, até cristais de colesterol, pode, tá? Como que a gente diferenciaria microscopicamente esses cristais, tá? O de urato monossódico, que é o de ácido úrico, né, lá na microscopia com luz polarizada, a gente observa que esses cristais, eles têm formato de agulha, ó, que é esses que estão brilhando aqui, tá? E eles apresentam, ó, esses que brilham, agulha, tá? E eles apresentam, na luz polarizada, o que a gente chama de birrefringência negativa. Então, isso aqui é patognomônico de artropatia por depósito de monourato de sódio, que é a gota, tá? Então, cristais em formato de agulha com birrefringência negativa. O pirofosfato de cálcio, que é o segundo mais comum, o formato dos cristais são diferentes, eles são mais romboides, ó, mais gordinhos, né? Tá vendo? Ó, são cristais romboides, tá? E quando coloca a luz polarizada, eles têm essa birrefringência fracamente positiva. Então, são romboides com birrefringência positiva. Então, o ideal seria fazer a microscopia do líquido sinovial, mas na maioria das vezes a gente não consegue, né? Então vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a principal representante aqui dessas artropatias por cristais, que é a gota, tá? A gota, gente, ela é a forma, né, de doença articular onde a gente tem o acúmulo dos cristais de urato monossódico, como eu falei. Esses cristais, eles podem se depositar nas articulações, no tecido sinovial, ossos, pele, ali nos tendões, ligamentos também, tá? Os cristais de monourato de sódio, eles são a forma sólida do ácido úrico, tá? Então o ácido úrico está circulando livre na corrente sanguínea
Quando ele sai da corrente sanguínea e vai se depositar nessas estruturas, ele adquire a sua forma sólida, que é o monourato de sódio, tá? Que é como se fosse o produto final ali do metabolismo das purinas, que é da onde a gente adquire a maior parte aí do ácido úrico do nosso organismo, tá? Vocês lembram que é purinas? Do DNA, justamente, tá? Então as purinas, elas são bases nitrogenadas, né? Que fazem parte ali da composição do DNA e do RNA também, tá? E aí elas passam por um processo, isso aqui normal, né? De metabolização, tá? Para a gente ter metabolização dessas purinas, a gente tem a produção de uma enzima que a gente chama de xantina, tá? A xantina, ela vai ser oxidada pela xantina oxidase e aí ela quebra, né, as purinas e adquire então o produto final dela, que é o ácido úrico. O ácido úrico, quando sai da circulação, adquire sua forma sólida, que é o monourato de sódio. Mas isso começou lá no processo de metabolização das purinas, certo? Aqui, os pacientes que têm gota, na maioria das vezes a gente vai ter a presença de uma hiperuricemia. Afinal, aqui não é depósito de ácido úrico, de cristais de ácido úrico na articulação, então sempre eu vou ter que ter muito ácido úrico circulando, teoricamente. Oi? Da articulação? Justo, tá? Então, assim, nem sempre o paciente que tem gota, que está com uma artrite gotosa aguda, terá uma hiperuricemia, tá bom? Ele, com certeza, teve em algum momento da vida ali o ácido úrico alto, mas nem sempre no momento de crise ou no decorrer da evolução ele vai manter essa hiperuricemia, tá? Porque justamente o que acontece é, quando eu tenho muito ácido circulando na minha corrente sanguínea, um bocado dele sai da corrente sanguínea, vai para essas estruturas na sua forma sólida. Então, às vezes, quando eu dosar o ácido úrico no sangue, ele vai estar normal, mas lá na junta ele vai estar, na articulação ele pode estar depositado causando essa artrite. Então, nem sempre hiperuricemia é a mesma coisa que ter gota. E nem todo mundo que tem hiperuricemia vai ter gota também, tá bom? E nem todo mundo que tem gota vai ter hiperuricemia persistente. Sim, vai em algum momento acontecer isso, com certeza, mas não fica de forma persistente, porque o que aumenta mesmo é a forma sólida dele se depositando nessas estruturas, tá? A hiperuricemia nada mais faz do que favorecer esse depósito, tá bom? Por quê? A purina vai se metabolizar, vai formar ácido úrico. Justo, é assim. Então, as purinas, elas vêm lá do DNA e do RNA, tá? Elas vão ser metabolizadas. Para elas serem metabolizadas, elas precisam dessa enzima, tá? Que é a xantina oxidase, que vai transformar ela em xantina. Então, as purinas, elas serão transformadas primeiramente em xantinas. E aí, elas precisam dessa xantina oxidase para xantina ser convertida em ácido úrico e depois em monourato de sódio lá nas estruturas. Então, aqui, entendendo isso daqui, já dá para vocês entenderem, por exemplo, uma das principais medicações que a gente usa aqui no tratamento. Seria o quê? Se eu inibo a xantina oxidase, eu não vou ter a formação do produto final. A xantina não vai ser convertida em ácido úrico se eu não tenho xantina oxidase. Então, uma das principais medicações que a gente usa aqui no tratamento da gota é uma medicação que inibe a xantina oxidase. Quem sabe qual é? Alopurinol. É a principal medicação aqui no tratamento. Essa medicação inibe a xantina oxidase, então ela age aqui, inibindo essa conversão de xantina em ácido, certo?
patologia, né? Essa doença ela pode acometer indivíduos de qualquer idade, mas fica variando ali entre 30 a 60 anos, tá? E ela é muito mais comum nos homens, tá? Ao contrário de todas as outras artropatias, né? Menos espondilite anquilosante, que também é mais comum em homens. A gota, ela tem uma proporção de 9 homens para cada uma mulher, tá? Só que quando a idade fica ali depois dos 60, 65 anos, essa distribuição ela vai reduzindo, tá? Fica 3 para 1, tá bom? Então, as mulheres elas começam a ser mais comprometidas também aí depois da menopausa. Por quê? Os hormônios, tudo é os hormônios, né? O que os hormônios fazem, né? Então, o estrogênio, ele tem um efeito uricosúrico, tá? Então, é como se ele aumentasse a excreção de ácido úrico na urina, certo? Então, isso protege as mulheres de ter hiperuricemia e, consequentemente, de ter essa precipitação dos cristais de ácido úrico. Mas quando as mulheres entram na menopausa, a gente tem uma baixa produção de estrogênio. Então, esse efeito protetor do estrogênio, de ser uricosúrico, nas mulheres após a menopausa é perdido. Então, por isso que mulheres depois da menopausa acabam também aumentando mais aí as chances de ter essa doença, certo? Como eu falei, ter hiperuricemia não é igual a ter gota, tá? 10% dos pacientes que têm hiperuricemia irão desenvolver gota, tá? Mas 90% dos pacientes que têm gota terão hiperuricemia, certo? Os principais fatores de risco aí relacionados, o principal aqui de todos é a ingesta de álcool, tá? Principalmente cerveja, certo? Vocês jovens, eu tenho um monte de paciente jovem, tá? Que começou a ter a crise de artrite gotosa assim, com 20 e poucos anos. Não cuidou, quando chegou lá, mas daí tá só destruído. O IMC, tá? Também é fator de risco, né? A obesidade, o sobrepeso. Hipertensão, tá? Fator genético, contribui aqui para 20% dos casos familiares, tá? E a dieta aí, com o consumo de alimentos ricos em purinas, tá? Ou refrigerantes que também são adoçados com frutose, tá? Então, esse tipo de alimento é rico em purina e aumenta aí a hiperuricemia e, consequentemente, aumenta o risco para gota, certo? Depois eu vou falar mais um pouco sobre a alimentação aqui. Então, a gota, ela pode ter causas primárias, tá? Então, essa hiperuricemia primária, ela acontece ou porque eu estou produzindo muito ácido úrico, tá? Isso aqui é responsável por 10%, isso aqui é uma alteração metabólica mesmo, tá? Onde a gente tem uma superprodução, ou de forma idiopática mesmo, ou a pessoa tem alguma deficiência de alguma enzima proteolítica. Às vezes a pessoa pode ter uma alteração genética com uma deficiência genética lá da xantinoxidase, por exemplo. Então vai ter muita produção de xantinoxidase, então a gente vai ter uma superprodução, uma metabolização exagerada, então um defeito genético, tá? Isso pode acontecer, isso é uma causa primária, não necessariamente teria relação com a alimentação. Primária, eu também posso ter alguma alteração que vai causar defeito na excreção do ácido úrico, tá? Ou eu estou produzindo muito, ou eu não estou excretando ele de forma adequada, certo? Se eu não excreto ele de forma adequada, por alguma alteração idiopática, isso vai me causar uma hiperuricemia. Doenças renais, onde a gente tem uma redução da taxa de filtração glomerular, uma redução da função renal, também vai reduzir a excreção de ácido úrico. Se eu reduz a excreção de ácido úrico, tem muito ácido úrico circulando. Também vai causar hiperuricemia, tá? Alguma lesão tubular, porque o ácido úrico, ele chega lá no rim, ele vai ser filtrado e lá nos túbulos ele é
uma parte reabsorvida e o restante excretado, né? Se eu tenho alguma lesão tubular também, que vai impedir essa reabsorção, né? Vai aumentar a concentração dessa substância sérica também, certo? E a gente tem a hiperuricemia secundária. E aí a secundária é superprodução, mas superprodução que eu estou adquirindo às vezes de alguns alimentos ou de bebidas alcoólicas, né? Então o etilismo vai aumentar a produção de ácido úrico, tá? Dieta rica em purinas, como eu falei, tá? Quais alimentos que aqui a gente tem que ficar bem atento? Tomate. Mas depois da cerveja tem um outro que é o vilão principal. Carne vermelha, tá? Carne vermelha, os refrigerantes, né? Tomate, tá? Tudo que tem muito condimento, bacon, calabresa, frutos do mar, tá? Então camarão, salmão também, aquele peixe, não, aquele peixe. Atum também, aquele outro. Bacalhau, salmão, atum, camarão, tá? Calabresa, bacon, chocolate, tudo que vocês comem, refrigerante, churrasco, né? Então, o típico paciente que chega no pronto-socorro, é o quê? O jovem que estava no churrasco, bebeu muito, comeu carne vermelha, no outro dia acorda do nada, com uma crise de artrite insuportável, tá? Então a dieta rica em purina aqui é uma das principais causadoras também. Drogas, então tem algumas medicações que são citotóxicas, tá? Ácido nicotínico também. Tem algumas neoplasias, principalmente as mieloproliferativas e as linfoproliferativas, que são doenças de alto turnover celular, né? Então a gente tem a produção acelerada de células, mas destrói rapidamente também. Isso faz com que a gente tenha um aumento da produção de ácido úrico sério, tá? Então é uma doença que é fator de risco. Uma vez eu peguei uma paciente com crise de gota, de artrite, uma mulher. Já achei muito estranho, porque mulher não é tão comum assim. Ela tinha 40 anos e ela chegou, e aí eu tinha pedido alguns exames do hemograma dela, ela estava com todas as características de uma leucemia, tá? Então ela estava, na verdade, com uma doença linfoproliferativa, que ela não sabia, né? Naquele momento ali que eu encaminhei ela foi má, só que por conta dessa doença linfoproliferativa ela começou a fazer gota, a gente descobriu pela artrite primeiro, tá? Mas era leucemia. Anemia hemolítica também pela questão da destruição de hemácias, né? A psoríase é um fator de risco, tá? A doença de Paget óssea e a hipertrigliceridemia também. E também todas aquelas doenças que vão alterar a excreção do ácido úrico. O etilismo altera a excreção também, tá? Medicações diuréticos, tá? Então, pacientes em uso de tiazídicos, é muito comum, furosemida, tá? Acabam tendo uma redução da excreção de ácido úrico. Então, aqui a gente já sabe. Qual que é um exemplo aí de tiazídico mais comum de todos? Hidroclorotiazida, tá? É a principal, é o básico. Quase todo hipertenso desses que tratam no postinho aí usa losartano e hidroclorotiazida, tá? Então a hidroclorotiazida é um tiazídico. Então quem tem hiperuricemia, quem tem gota, se usa tiazídico, não vai mais usar, a gente vai optar por mudar, porque o tiazídico reduz a excreção de ácido úrico. Então, a pessoa vai ter maior propensão a fazer hiperuricemia e isso vai piorar as crises de gota. Então, quem tem gota, quem tem hiperuricemia, não usa tiazídico. A gente tem que trocar, tá? Furosemida também, certo? Outras medicações que também reduzem a excreção: etambutol, ciclosporina, irazinamida, AS também, tá?
obesidade, síndrome metabólica, pacientes com doença renal crônica, como eu falei, com intoxicação por chumbo, ou que fazem acidose lática ou cetoacidose, tá? E tem outras situações aí que também podem reduzir a excreção de ácido úrico, como pré-eclâmpsia, hipotireoidismo, sarcoidose e hiperparatireoidismo também, entre outras, tá? Certo? Então é muita coisa que pode aqui influenciar. Então a etiopatogenia, né? Então tudo começa porque eu vou ter uma elevação dos níveis de ácido úrico, seja porque está tendo uma superprodução, seja porque eu estou tendo uma alteração na excreção, mas eu vou ter uma elevação desses níveis de ácido úrico, certo? 70% das vezes a causa é porque eu estou tendo alguma coisinha ali que está alterando essa eliminação, tá bom? 70% de todo o ácido úrico do nosso organismo ele é eliminado pelo rim. Então a gente tem que ficar muito atento às doenças renais. Só 30% que vai ser eliminado pelo intestino, 70% é via renal. Então as doenças renais alteram muito a metabolização dessa substância, tá bom? Lá no rim, como eu falei, o lugar que ele é absorvido é no tubo contorcido proximal. Então as doenças tubulares, tá? As nefrites tubulohiperficiais, acidose tubular renal, todas essas doenças, principalmente as tubulares, causarão aqui uma alteração da excreção do ácido úrico que podem aumentar a hiperuricemia, tá? Alguns fármacos podem aumentar o ácido úrico, porque reduzem a excreção dele, mas tem alguns fármacos que podem ser benéficos, tá? Então, lá no paciente hipertenso, que usa a hidroclorotiazida, que eu falei que a hidroclorotiazida iria piorar, né? A gente pode abrir mão da hidroclorotiazida e acrescentar, por exemplo, a losartana. A losartana é um antihipertensivo que vai aumentar a excreção renal de ácido úrico. Então, teria um benefício para esse paciente com hiperuricemia, ao contrário da hidroclorotiazida que iria reduzir. Então, seria uma boa troca, porque a losartana tem um efeito uricosúrico, tá? O AS aqui, mas é AS em doses altas, porque o AS em doses baixas, como eu falei, reduz a excreção, tá? Probenacida também é outra medicação que aumenta a excreção e também teria esse benefício aí, tá bom? A gente normalmente elimina ácido úrico pelo rim, tá? Eu falei para vocês que 70% da eliminação dele é via renal, tá bom? O normal de ácido úrico na urina dentro de 24 horas é variar entre 300 e 800 miligramas em 24 horas, tá? Então, um dos exames que eu costumo solicitar para avaliação desse paciente aqui é a uricosúria de 24 horas, que é a dosagem do ácido úrico na urina de 24 horas, tá? Isso é importante porque eu vou conseguir observar se esse paciente está excretando muito além do que o que seria normal. Se ele estiver excretando muito além, qual que é o risco? Qual que é o risco? Está excretando muito além. Normal é de 300 a 800 miligramas, mas se você pega lá onde está excretando 1.500 miligramas em 24 horas de ácido úrico na urina, está passando muito ácido úrico no rim. O ácido úrico, ele pode formar cristais. Então, é um fator de risco altíssimo para nefrolitíase, tá? Nefrolitíase por ácido úrico, certo? E tem outra coisa. Tem uma outra medicação que a gente utiliza aqui no tratamento, fora aquela que vive agente de obesidade, que é o alupinol, né? Tem uma outra medicação que ela age justamente aumentando a excreção renal de ácido úrico. Ela tem esse efeito uricosúrico. Se o paciente já excreta muito, já é um hiperexcretor, eu vou passar uma medicação que vai aumentar ainda mais a excreção? Não, porque senão eu vou aumentar ainda mais a chance de nefrolitíase, tá? De lesão renal. Então é importante até para a gente escolher a melhor medicação.
ela é dividida em algumas fases, tá? Então ela tem formas clínicas. Então a primeira é aquela crise aguda, que é a mais característica, né? É aquele paciente que apresenta uma artrite súbita, do dia para a noite mesmo, dormiu bem, acordou no outro dia com uma artrite inflamatória aguda. E na maioria das vezes, as primeiras crises, elas são monoarticulares, tá? Então já é diferente de todas as outras artrites. O que é monoarticular? Uma articulação. Então, o quadro clínico clássico é uma monoartrite aguda, súbita, tá? Geralmente a dor é muito intensa, tá? Só que essa crise ela é autolimitada, ela dura alguns dias, tá? E melhora muito rápido ali com anti-inflamatórios, tá? Alguns 2, 3 dias ali melhora. Mas é bem comum, às vezes, quando tem a primeira crise, e é tão intensa, às vezes os pacientes irem no pronto-socorro, porque é uma dor muito intensa. Então, vai ter aí uma artrite importante, vai ficar com uma articulação bem edemaciada, com hiperemia, uma dor muito intensa, tá? E em 50% das vezes, a primeira crise acontece ali, ó, no dedão do pé, tá? Na primeira, no primeiro cododáctilo, no hálux, certo? Essa artrite, quando ela tá aqui, o hálux, ela tem um nome, a gente chama de podagra, certo? 50% das vezes, a primeira crise acontece ali, dedão do pé, certo? Então, crise súbita, intensa, monoarticular, tá? Em homens jovens, na maioria das vezes, tá? E em 50% das vezes no dedão do pé. É bem característico, certo? Prova, né? Pois é. Na maioria das vezes a gente tem eventos ali que a gente consegue identificar que estão relacionados a essas crises, tá? Então, na maioria das vezes teve uma ingesta alcoólica excessiva, tipo no final de semana, churrasco, cerveja, né? Ou a pessoa também pode ter tido algum estresse metabólico, após às vezes algumas cirurgias, tá? Faz um estresse metabólico, né? Cirurgias de grande porte, tá? Ou às vezes até algum estresse emocional intenso, a pessoa tem diabetes e às vezes altera muito, sobe muito a glicemia, então teve algum estresse metabólico. E cerveja e alimentação, na maioria das vezes a gente consegue identificar esses fatores ali nas crises, tá? Então, podagra é a artrite da metatarso falangiana do hálux, é atípica, certo? A segunda forma é o que a gente chama de período intercrítico. Eu falei que essas crises agudas, elas são intensas, mas elas são autolimitadas. Duram ali alguns dias, melhora o anti-inflamatório. Melhorou o anti-inflamatório, sumiu, tá? Daí a gente entra nesse período intercrítico, que é o período assintomático entre as crises, tá? E esse período intercrítico, ele tem uma duração variada. Então é muito comum, a pessoa teve uma crise hoje, com o anti-inflamatório sumiu. Nossa, eu vou curar, passa às vezes meses, anos, para poder surgir uma outra crise, tá? Esse período assintomático entre uma crise e outra, a gente chama de período intercrítico, tá? Só que aí o que acontece? Aí a pessoa, depois de 3 anos, tem uma outra crise. Aí tomou anti-inflamatório ali, melhorou de novo, tô bom. Aí daqui a pouco, daqui 1 ano tem outra crise. Aí daqui a 6 meses tem outra. O período intercrítico vai reduzir. O intervalo entre uma crise e outra, com o passar do tempo, vai reduzir, tá? As crises vão ficando cada vez mais frequentes e prolongadas, até o ponto de que fica uma coisa persistente e crônica. E aí a gente entra na terceira fase, que é a artropatia crônica, tá? Que é a gota crônica, certo? Então se a pessoa teve uma crise, eu já digo que ela tem gota? Eu digo que ela tem o quê? Uma crise aguda de gota, tá? Gota crônica é aquela doença crônica já, persistente. Você teve só uma crise, teve uma crise aguda, tá? A artropatia crônica, então, é o estágio mais avançado. Aqui, a
A gente tem, assim, crises múltiplas, persistentes, frequentes e, com o passar do tempo, eu falei que a principal característica é ser monoarticular, né? Mas com o passar do tempo, conforme vai tendo cada vez mais crises, essa doença vai se tornando crônica, ela vai adquirindo uma característica poliarticular. Porque aí ela começou ali no pé, aí daqui um pouquinho não melhorou no pé, mas já apareceu no joelho, já apareceu depois no cotovelo e vai só cronificando. Então, o quadro crônico, ela não é monoarticular, ela é poliarticular, porque tem múltiplas crises, né? Um quadro inflamatório crônico que pode ser poliarticular, tá? A artropatia crônica, ela destrói mesmo, tá? A articulação e deixa sequelas e deformidades irreversíveis. Tem uma outra coisa que a gente observa muito aqui nos quadros crônicos, que são a presença dos tofos, tá? Tofos são acúmulo de ácido úrico, tá? No tecido, na pele, subcutâneo. Geralmente, eles se acumulam ali nas superfícies extensoras, nas bursas, tá? Quando a gente tem tofo, isso daqui é um sinal de doença crônica, tá? De que realmente faz muito tempo que não foi tratada, não tem dieta, não tem tratamento nenhum. Tofo é sinal de cronicidade, tá bom? E outra coisa que a gente observa muito aqui nos quadros crônicos é algum grau de comprometimento renal, como eu falei para vocês, tá? Afinal, 70% do ácido úrico é excretado no rim. Então, se eu tenho alteração da metabolização dessa substância, eu posso evoluir com algum grau de lesão renal, seja por nefrolitíase ou seja por lesão tubular mesmo, tá? Então, faz uma nefropatia úrica, certo? Pelo excesso de ácido úrico. As articulações mais comprometidas, né, depois do hálux, são as articulações ali dos membros inferiores, tá? Então, tornozelos, joelhos, só que depois parece que vai subindo, começa no dedão, aí vai pro tornozelo, vai pros joelhos, e aí pode comprometer mãos, punhos, cotovelos também, tá? Os tofos, como eu falei pra vocês, eles são visíveis a olho nu mesmo, tá? Isso é sinal de doença não tratada, de longa data. Se a gente começa a tratar bonitinho, controle da alimentação, esses tofos podem diminuir, tá? Então eles não ficam lá pra sempre. As deformidades, elas são irreversíveis, mas os tofos em si, eles podem, com o tratamento adequado, reduzir de tamanho, tá bom? Na radiografia tem uma lesão aqui na gota que é bem característica, tá? Quando a gente tem o acúmulo ali de ácido úrico, no hálux principalmente, que destrói a articulação, pode corroer. E aí pode fazer uma lesão que a gente chama de saca-bocado. Vou mostrar aqui para vocês. Que é isso aqui. Isso aqui é bem característico, tá? De outra lesão em saca-bocado. Não é, né? Ó, isso aqui, saca-bocado. Voltando. Aqui, então, a gente tem a questão aí para vocês entenderem como é que acumula os cristais de ácido úrico, né? E como é que tem a formação dos tofos, tá? Então, eles acumulam justamente ali, ó, no espaço articular, né? Olha aqui. Não, joanete é como se fosse uma artrose que aumenta o osso, tá? Joanete. É uma metaplasia óssea secundária à degeneração. Isso aqui não, o que tem embaixo? Não é uma metaplasia óssea, é acúmulo de ácido úrico, ele forma uma massa, tá? Isso aqui é um tofo, certo? Olha aqui como é que a gente vai ver na mão. Isso aqui, não dá para confundir isso aqui com um nódulo de Bouchard lá da osteoartrite. Isso aqui é diferente. Olha onde é que pode se depositar também. Pavilhão auricular, tá? Eu sempre olho. É tipo um calo de aumentado. Ele não fica gigantão daquele jeito,
uma consistência mais amolecida, desse elástico, tá? Não vai não. Só se ele estiver muito inflamado. Eu até peguei umas imagens dele com um paciente meu para mostrar para vocês. Essa foi a pior artrite gotosa que eu vi. Esse paciente tem artrite gotosa, tofácea. Quando tem muito tofo, a gente fala que é uma gota tofácea crônica. Tá? E ele tem mais o que? Vitiligo. Só para completar a vida desse copo, tá? Essa daqui foi a pior que eu já vi na vida. Tá? Olha aí, isso aqui tudo é tofo, aqui 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 é tofo, tudo é tofo. Não tem mais. Ele é só o tofo, esse homem. Só se tiver inflamado. O tofo em si não costuma doer. Só quando ele está em crise. Porque isso aqui é crônico. Não dói tanto. É o mesmo paciente, só que no pé. Isso aqui é muito. É terrível. É pior que a artrite reumatoide. Tem mais. O joelho também tem tofo. Tudo é tofo. Isso aqui é crônico dos crônicos, né? Existe tratamento não para retirar excesso? Às vezes, quando o tofo está, por exemplo, aqui no cotovelo, está tão grande que às vezes atrapalha a mobilidade, até pode ser tirado, tá? Mas o que pode acontecer? Pode voltar tudo de novo se eu não tratar a doença em si. E se a gente faz uma manipulação cirúrgica, aumenta o risco de infecção também. Então, realmente, só se o tofo estiver em uma localidade que está atrapalhando a mobilidade, sabe? Senão, não adianta. Mas eles podem reduzir de tamanho com tratamento, tá? Podem. É diagnóstico? Oi? Ele fingiu demência, né? Ele fingiu demência, ele começou a ter, isso aqui é mais de 30 anos de evolução. Ele tomava um monte de anti-inflamatório só por conta, né? Que é só para crise. Passava um alopurinol, ele não tomava, parava, e bebida alcoólica, e sem dieta, e aí ficou assim. Ele fingiu demência, né? Disse que não foi bem orientado, que achava que o alopurinol só tinha que ser usado nas crises, que não é verdade, é contido, e aí o negócio evolui assim. Uma orientação. Isso aqui, na maioria das vezes, ele chegou para mim, mas ele tem 30 anos de evolução. Então, isso aqui vocês vão pegar. Isso aqui, às vezes, chega na emergência, uma crise aguda, chega no posto de saúde. Então, tem que dar as condutas iniciais e saber caminhar, né, para não chegar nessa fase aqui. Porque tudo que já deformou é irreversível. O tofo pode até reduzir de tamanho, mas o que destruiu por dentro já é. Eu não faço ideia de alguma coisa, né? Bem reta. Sempre olhar na orelha, tá? Sempre que vem na orelha também. Aqui, ó, raio-x, mas esse aqui, eu queria colocar esse aqui que é o tofo, raio-x, ó, por fora. Essa maçaroca aqui, ó. É assim que a gente observa na radiografia, né? O diagnóstico, então, né? Durante as crises agudas, às vezes a gente pode encontrar ali algumas alterações inexpressíveis. Então, tipo, chegou lá no pronto-socorro. Eu tenho alguns alunos que já formaram e aí que estão dando plantão aí, e às vezes eles mandam mensagem, eu pedi isso, mas eu já posso começar alopurinol? Antes não podia, mas agora pode, eu vou explicar, tá? Os exames veio normal na crise, não é gota. E aí, se tem essa característica clínica bem típica, e é na crise aguda, o ácido pode estar normal, porque justamente saiu todo do sangue e foi para articulação, então não descarta. Tem que investigar e descartar outras coisas, ok, mas tá toda aquela característica clínica, né? Começa a tratar em caminho do especialista, tá? Mas, às vezes, nas crises agudas, a gente pode encontrar o aumento das provas inflamatórias, mas isso é inespecífico, vai aumentar, porque é uma artrite, né? A senhora falou que antes de a gota realmente aparecer, a doença no estado, você tem aqueles sinais, né? Então você tem
uma inflamação, monoarticular, e aí o período vai diminuindo de uma crise de outra. Na primeira crise, você tem como identificar ou não? Que é típico, é característico. Na primeira crise, na monoarticular. Aí nesse caso, como que a gente faz para identificar? Pelas características clínicas. Porque não dá para pegar pela quantidade de ácido úrico. Às vezes a quantidade de ácido úrico no momento da crise pode estar normal, né? Mas aí a gente vai conversar com o paciente, vai ver como é que é o histórico prévio, saber se tem exames antigos, se a característica é bem típica e não tem outras hipóteses que possam simular ou justificar o quadro, né? E é um paciente que tem uma epidemiologia característica homem, teve excesso de bebida alcoólica, dieta inadequada. Mesmo sendo a primeira crise, a gente consegue identificar porque é muito típico. As crises agudas, ainda mais as primeiras, é bem característica. Uma monoartrite no dedão do pé em homem jovem é típico, bem típico de crise aguda de novo. Tá? Já vou começar a tratar, mas encaminha para o especialista. Certo? Como eu falei, então, o achado de hiperglicemia, né, apesar de ser uma coisa ali que a gente considera uma pré-condição, no momento da crise em si, ele não vai ajudar muito, né? O que seria padrão ouro para o diagnóstico de gota, né? Seria o quê? A pessoa chegou com uma artrite, uma monoartrite lá. O padrão ouro seria eu fazer ali na hora da crise um aspirado do líquido daquela articulação comprometida e mandar para análise. Mas consegue fazer isso? Não. Muito difícil, tá? Médico clínico às vezes não vai conseguir fazer. Será que vai ter algum outro médico para fazer para você? Essa microscopia óptica de luz polarizada não tem em todo lugar, mas isso aqui seria o padrão ouro. Então, se cai na prova qual é o padrão ouro, padrão ouro é a identificação dos cristais lá na microscopia óptica com a luz polarizada. E o ácido úrico tem formato de agulha com refringência negativa. Isso aqui seria o padrão ouro. Mas na grande maioria das vezes não é isso que a gente consegue. Então a gente vai fazer o diagnóstico pelas outras características. Qual é o nome do exame, se fosse solicitar? Oi? Isso aqui? Tem que aspirar o líquido primeiro, né? O nome é aspiração do líquido sinovial? O nome e aspiração é o procedimento que você faz. No papel você coloca análise de líquido sinovial, microscopia óptica com luz polarizada, pesquisa de cristais. Então, se eu não consigo fazer o padrão ouro, eu vou tentar outros métodos, né? Então, a clínica importa muito, tá? A elevação do ácido úrico, seja prévia, se tem exames antigos, né? Às vezes, no momento pode acontecer, mas pode não também, tá? Geralmente ali acima de 7, né? Outro exame que eu sempre peço, como eu falei, é a uricosúria de 24 horas. Aí já não vai pedir uma emergência, aí já vai ser depois, né? Mas eu sempre peço para saber se o paciente é um hiperexcretor normal, é de 300 a 800 miligramas, acima de 800 é um hiperexcretor, tá? E vou procurar presença de tofos, às vezes, né, do palmilhão articular. Vou avaliar a articulação comprometida, um exame de imagem, às vezes, para ver se eu tenho depósito, né, de cristais, eu posso conseguir visualizar isso daí no exame de imagem. O líquido sinovial, como eu falei, que seria o padrão ouro, né? E os exames de imagem que a gente pode estar solicitando aí, pode ser radiografia, pode ser tomografia ou pode ser ultrassom mesmo, tá? Na ultrassonografia e na tomografia, a gente consegue observar um sinal que a gente chama de sinal do duplo contorno, tá? Esse sinal do duplo contorno, ele é bem característico de depósito de cristais. Não de cristais de ácido úrico, de cristais, certo? Mas ajuda, certo? E o tratamento? O tratamento, ele vai ser dividido no
no manejo da crise aguda e a longo prazo, nos quadros crônicos, né? Então, na crise aguda, o principal objetivo é aliviar a dor, reduzir a inflamação local, né? E restaurar ali a capacidade articular. Então, o que eu vou usar na crise aguda? Medicações de ação rápida, certo? Então, a gente tem os anti-inflamatórios, tá? Os AIDs, corticoides, certo? Na crise aguda, a gente também pode usar a colchicina, certo? Às vezes pode ser feito as infiltrações articulares também. Vou falar direitinho de cada um. E a crônica é a longo prazo. Eu quero prevenir novas crises, né? Então, se eu previno novas crises, eu mantenho o ácido úrico numa concentração sérica baixa, né? Sem oscilações, eu previno novas crises, portanto, eu irei prevenir progressão e destruição, formação de torso, né, dessa doença, tá bom? E aí a gente tem as medicações aqui usadas a longo prazo, como eu vou falar agora para vocês. Então, nas crises agudas, lembrar aí, tudo que for de ação mais rápida, tá? Anti-inflamatório, não adianta dar de pirona, tramal, paco, não. Tem que ser anti-inflamatório, ou corticoide, ou colchicina, tá? Como você vai escolher? Tanto faz. É vendador? Também, mas a gente tem que avaliar outras coisas, outros aspectos do paciente. Por exemplo, função renal. O anti-inflamatório, se é um paciente que tem doença renal crônica, eu vou dar anti-inflamatório. Não, se você usar anti-inflamatório, você vai lascar de vez com um dedo, tá? Então você tem que avaliar. Não é assim, é anti-inflamatório. Pode ter 85, 90 anos de idade, não tem mais um rim, tem hepatite, tem úlcera, mas eu vou usar anti-inflamatório. Não. Então você tem que avaliar cada paciente, tá? Ver se não tem nenhuma contraindicação, né? Se for paciente hipertenso, tem doença renal, eu vou preferir então os corticoides, certo? E se é um diabético, aí eu vou dar corticoide. Vai aumentar a glicemia, mas seria só por uns dias. Se ele tem um rim bom, eu posso dar anti-inflamatório. Então vocês vão avaliar, cada caso é um caso, tá? Mas no caso do diabético está estabilizado, pode. É só por alguns dias, é uma crise, 5, 7 dias no máximo. Colchicina também podemos utilizar, né? A colchicina ela tem resultado melhor se ela for começada em até 24 horas do início da crise, tá bom? E aí a dose é geralmente 0,5 mg, que tem um comprimidinho, né? Até 3 vezes ao dia no máximo. Antigamente a dose era bem mais alta, só que a colchicina dá muita diarreia. Então a gente usa no máximo 3 vezes por dia. E geralmente também tem que olhar a função renal, tá? Não, também não. Se for uma função renal mais ou menos, aí a gente deixaria em vez de 3 vezes ao dia só um, por exemplo. Se for mais avançada, ele não usa. Tem que avaliar a taxa de filtração no governo ano. Os corticoides, como eu falei, podem ser usados ou via oral, ou intramuscular, às vezes pode ser feito intraarticular, pode ser feito. Se é uma crise de artrite no joelho, no couro, pode infiltrar também com corticoide, tá? Às vezes a gente pode até associar corticoide com colchicina, por exemplo, ou colchicina e anti-inflamatórios, tá bom? Não os três juntos, essa associação não tem essa indicação, né? Não tem uma evidência também qual que é o superior. Vai depender de cada paciente mesmo, tá bom? Uma outra medicação que pode ser utilizada na crise aguda é uma medicação que ela é imunobiológica, tá? Que são os inibidores de interleucina 1, tá? Só que aqui no Brasil não é disponível, isso aqui é caro, não é disponível assim, estou no hospital, vou fazer isso. Não tem, né? É uma medicação que é de alto custo, ela é altamente específica, mas ela pode ser utilizada para aqueles pacientes que têm crises persistentes. Só que é uma medicação muito rara, né? Essa medicação ela age inibindo
inibindo a interleucina 1, que é a principal interleucina responsável ali pelo processo inflamatório da crise aguda de gota, tá? Então essa medicação ela age suprimindo a interleucina 1 e consequentemente as outras células inflamatórias, inibindo ali a crise aguda, tá bom? Pode ser utilizada, mas ela não é assim disponível, realmente só nos casos de crises persistentes, tá bom? Que ela é uma medicação de alto custo, tem que fazer no hospital, internado. E a longo prazo, né? A longo prazo, o que a gente quer? A gente quer reduzir os níveis de urato circulante, tá? Por que os pacientes, eles abandonam o tratamento? Porque a gente passa ali o allopurinol e a gente quer que a pessoa tem que usar para sempre, é igual que a hipertensa. Mas aí a pessoa está usando, eu estou usando isso aqui, faz bem 5 anos, nunca mais preciso mais disso não. O que é que você diz? Para. Aí o que acontece? Crise, tá? Aí ele fala assim, nossa, voltou, vou voltar ao remédio. Aí usa mais não sei, vou parar de novo. Então, justamente, a oscilação, esse negócio de sobe e desce do ácido úrico, essa oscilação é muito mais deflagradora dessas crises, tá? Então a gente quer justamente manter os níveis baixos, manter a longo prazo. Eu quero evitar essas oscilações, certo? Assim eu previno a formação de cristais, previno novas crises, né? O tratamento aqui farmacológico ele vai ser individualizado, mas tem algumas coisas que são importantes. Então, reduzir peso, obesidade é fator de risco, tá? Não adianta tomar o allopurinol com cerveja, né? Vou tomar o allopurinol com água com cerveja. Não, tá? Não adianta tomar só a medicação, então tem que parar bebida alcoólica. Teve um paciente também com gota esses dias que ele era dono de uma distribuidora e ele produzia cerveja artesanal. Aí ele falou que ele bebia todo dia. Eu falei, você sabe que isso é alcoólatra, né? Bebe todo dia alcoólatra. Alcoólatra não é só quem tá lá caindo no bar da esquina, não. Bebeu é alcoólatra. Aí ele, eu falei, vou ter que mudar de trabalho, então, doutor, porque eu produzo cerveja, eu trabalho com isso. Eu falei, então muda, senão não dá. Tem que parar de beber, tá? A cerveja é a principal de todas, tá? Destilados tem um pouco menos. Então eu sempre dou tenho aqui uma dietinha mais ou menos, umas orientações que eu mostro para os pacientes. Eu quero sempre para eles. Ó. Então, eu sempre dou isso aqui para eles, né? Carne, por exemplo, à vontade. Carne vaca, mas é boi? Não, é aquela vaca, não sei como é que se diz a vaca do boi também, mas eu sei que é mais magra, tá? Galinha, né? Pato, quem vai comer pato todo dia? Não sei, mas pode. Peixe, tem alguns peixes que pode também, tá? Frutas, maçã, nananã. O que é proibido? Proibido, ó. Carnes jovens. Frango, aqueles frangos que tem aquela pelinha, sabe aquele frango assado com aquela pelinha gordurosa? Esse não pode, tá? Esse que é bom, né? Miúdo, fígado, coraçãozinho, goela, tudo que é miúdo não pode também, tá? Tem que proibir. Carne de caça, tem gente que come essas carnes de caça, né? Paca, essas coisas, né? Também não pode não. Presunto, bacon e carne vermelha, né? Tudo que é de fruto do mar, como eu falei, ó, sardinha, as coisas que são em conservas, marisco, camarão, fruta, salmão, atum, também não pode. E o que pode? O que pode é aquele outro ali, ó. Na bebida, o que eu falo pro paciente? Ele que pode, a bebida tá aqui, água, chás, leite. Cerveja sem álcool. Chá. Mas pode vinho branco, ó. Vinho branco maduro, que é o seco. Leite magro é o desnatado, tá? Porque o leite de vaca é muito gorduroso. Aí não pode, só tem que ser um leite magro. Sim, mas aí é aquela carne magra, tá? Aquela carne magra, em pequena quantidade, 2 a 3 vezes por semana pode. Agora aquela picanha, aquela carne gordurosa, costela,
estado dessa pessoa, né? Feijão, café, cerveja, é muita coisa que não pode. O que é que eu posso? Aí eu falo água, aí eles faltam me mostrar. Eles já vão logo, o que é que eu posso beber então? Água, chá. Não, a dieta é essencial, gente. Tem que reduzir a ingesta de alimentos ricos em purinas, tá? De bebidas também que contenham muita frutose, tá bom? Os refrigerantes, né? Também tem que suspender algumas medicações que podem piorar, como aí os diuréticos tiazídicos, né? Hidroclorotiazida e os demais tiazídicos. De álcool, também diuréticos de álcool, que é... Qual que é o principal diurético de álcool? Furosemida. Aí é furosemida, tá? Beta-bloqueadores, faz exemplos de beta-bloqueadores. Propanolol, atenolol, carvedilol, lol, né? Inibidores de angiotensina, qual? Né? Esses a gente tem que evitar. Agora, a losartana, ela pode, porque ela aumenta. Captopril não, tá? Losartana sim, porque losartana tem efeito unicosúrico. E os bloqueadores dos canais de cálcio também. Quais são os bloqueadores dos canais de cálcio? Se eu tivesse no farmácia, é o antipertensivo. Bloqueador do canal de cálcio é o antipertensivo. Faz. Eu quero dois exemplos. O que mais? Ah, não. É o outro. Ele fez pintado com o de pinto. Verapamil, diltiazem também são inibidores, são bloqueadores de canais de cálcio. Tá? Eles também aumentam a excreção, também são unicosúricos. Quando que a gente começa o tratamento aqui, né? Se a pessoa teve uma crise, eu já vou tratar como crônica? Não, eu vou tratar a crise só, tá? Se a pessoa está tendo crises recorrentes, 2 ou mais por ano, ou é uma pessoa que teve uma crise, mas tem doença renal crônica, ou tem tosse já, ou história de nefrolitíase, eu preciso começar o tratamento a longo prazo, que é o controle da hiperuricemia. Uma vez que a gente começou, não pode ser descontinuado, é contínuo, tá bom? Porque se eu for parando, aumenta o risco de recorrência, certo? Uma coisa que eu ia falar que mudou, né? Nos protocolos antigos, antes a gente via que a gente não podia começar no momento da crise. Cheguei lá agora no pronto-socorro com crise. Neste momento não era o momento ideal para começar o alopurinol. Tinha que melhorar a crise para depois começar o alopurinol. Mas se a pessoa já usava o alopurinol e está tendo crise, aí mantém. Não precisa suspender, entendeu? Você já está usando. Só não começaria no momento de crise aguda. Mas aí os protocolos novos, eles falam que mesmo na crise aguda, se a pessoa não usava, é melhor a gente já começar. Porque a chance desse paciente tomar o anti-inflamatório e sumir na vida e nunca mais procurar um médico só depois que tiver outra crise, e aí não vai começar o remédio, é altíssima. Então, é ideal começar logo mesmo no momento da crise, devido a essa questão da aderência ao tratamento. A medicação primeira linha são os inibidores da xantina oxidase, que é o alopurinol e o febuxostat, que é outro inibidor de xantina oxidase também. O alopurinol é a primeira linha de todas mesmo, né? Essa medicação, ela vai agir ali inibindo o processo de metabolização da xantina em ácido úrico.
então a gente vai ter uma redução da produção, da formação dos uratos, né? Essa medicação ela é efetiva em até 90% dos pacientes, ela é uma tomada uma vez ao dia apenas, é uma medicação barata, tá? E relativamente segura, né? A dose, geralmente a gente começa com 100 miligramas por dia, tá? E daí a gente pode ir ajustando até a gente adquirir a uricemia alvo, né? A uricemia alvo, né? Ela tem que ser menor do que 6, mas seria perfeito se fosse 5 para baixo, tá bom? Daí a gente começa com 100 miligramas, existem comprimidos de 100 miligramas e tem de 300 miligramas. E aí a gente vai aumentando a dose devagarinho, a dose máxima é 900 miligramas, certo? A gente tem que ajustar a dose para a função renal também, tem que ficar atento. Se o paciente tem doença renal, dependendo da taxa de filtração glomerular, a gente não pode chegar em determinada dose, então sempre tem que ficar de olho na função renal. A segunda linha são as medicações que a gente chama de agentes uricosúricos. Eles reduzem a uricemia porque aumentam a excreção renal de ácido úrico. É a segunda linha no tratamento. Daí a gente tem a benzobromarona e a probenacida, tá? Essa medicação aqui, como eu falei, ela vai agir aumentando a excreção renal de ácido úrico, tá? Porque ela vai inibir lá no túbulo contorcido proximal uma enzima transportadora que faria a reabsorção, né, quando o ácido chegasse lá no túbulo, mas aí inibe, não faz a reabsorção e segue o trajeto e é excretado, tá? Oi. A senhora falou 14? A alpurinol é uma coisa muito básica, vocês podiam saber essa, né? Mas dose em si não, mas eu preciso saber da medicação, é a primeira escolha. Ah, tá numa crise? Mas eu vou colocar lá no caso clínico, é no caso clínico. Se eu colocar no caso clínico que é um hipertenso, que tem taxa de filtração glomerular, não sei lá, você já vai saber que é. Aí você vai usar anti-inflamatório, se você me põe anti-inflamatório, não vou considerar não. Tem que pôr o remédio certo para aquela pessoa, para aquele paciente. Não é anti-inflamatório para todo mundo. Mas não precisa saber a dose, tá? Problema dos uricosúricos, né? Que a gente tem que ficar atento. A questão de que aumenta de forma considerável a concentração de ácido úrico e a excreção de ácido úrico, né? Então, aumenta muito a chance de nefrolitíase. Então, pessoa que tem história prévia de nefrolitíase, essa medicação não é a melhor escolha, tá bom? Então, eu sempre peço uma alteração de rins e vias urinárias e pergunto sobre o passado prévio de cálculo renal. Tegloticase é uma outra classe, tá? Que é uma uricase recombinante. Essa medicação aqui, ela faz uma transformação do urato, tá? Em alantoína, certo? E aí essa alantoína, ela é solúvel na água do xixi e ela é facilmente diluída e excretada sem aumentar a chance de cristais e de nefrolitíase, tá? Então é uma medicação que ainda não tem amplamente disponível aqui no Brasil, mas é uma opção bastante promissora aí, tá bom? Porque vai reduzir os níveis de ácido, transformando ele em um outro produto diluído e que não aumenta a nefrolitíase. Só que essa medicação aqui ela tem que ser feita em venosa, de alto custo, mas ela é uma boa opção, principalmente para quem tem muito tofo, tá? Que ela ajuda a reduzir bem os tofos, certo? Mas ela ainda não tem no Brasil, só se for judicializada. Mas tá bom? Tá? Vocês entenderam? Isso eu tenho só as diretrizes atuais colocam isso. No momento da crise você vai tratar isso com o anti-inflamatório ou corticoide, mas você também já pode começar com a albuminol, por exemplo. O albuminol fica para sempre, o anti-inflamatório é por uns dias, 5 dias, 7 dias, para a crise só. Acabou, o albuminol fica.
Você vai falar assim, já vamos começar esse remédio aqui, você vai começar com a dose inicial, que é 100 miligramas, né? E você vai encaminhar para o especialista e vai orientar já esse paciente. Essa medicação aqui, ela é contínua, não é para você tomar só quando você estiver com dor, é para sempre, é igual quem é hipertenso. Professora, quando é um paciente renal na É uma melhor opção, né? Porque o anti-inflamatório, ele é indicado aí dependendo da função renal. Certo? E aí a gente tem outras atropatias, né? Por cristais. Não vou falar de todas, vou falar de mais uma só, que é a segunda principal, que é a doença por depósito de pirofosfato de cálcio, tá? Essa daqui é uma artropatia, onde a gente vai ter depósito de pirofosfato de cálcio, né? Seja na cartilagem, na sinóvia, nos tendões ou nos ligamentos, tá? Essa artropatia, ela pode ser em alguns casos assintomática, tá? Mas ela pode vir às vezes associada a outras diversas síndromes clínicas. Quando ela é assintomática, na maioria das vezes é um achado radiológico. Tipo, a gente fez um raio-x por conta de eu estava procurando uma coisa e achei isso. A gente chama de condrocalcinose. É quando a gente tem calcificações, tá, na cartilagem hialina ou nas estruturas fibrocartilaginosas, certo? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês lá na frente. A atropatia por depósito de cristais, ela tem uma epidemiologia totalmente diferente. Então, essa daqui é muito mais comum nas mulheres. Então, ela já é diferente da outra, que é bem mais comum nos homens, né? Então, é 3 mulheres para cada homem. E ela é uma artropatia que geralmente começa depois dos 60 anos, então é em mais velhos, tá? Então, já é diferente aí a epidemiologia, né? Ela é uma doença que pode acontecer na sua forma idiopática, esporádica, tá? Mas ela às vezes pode ter um componente familiar, uma forma hereditária, certo? Existem algumas condições, quando a gente encontra, por exemplo, a presença de uma condrocalcinose, ou eu detecto uma artropatia por depósito de cristais, eu preciso pesquisar algumas situações, porque embora essa doença possa ser idiopática, na maioria das vezes ela tem outra doença causadora, outra síndrome secundária. Então, eu preciso pesquisar as possíveis etiologias. As principais, as definidas, tá, são os 4 Hs aqui, que é a hipomagnesemia, tá? Hipofosfatasia, hemocromatose e hiperparatireoidismo. Pessoas com acima de 60 anos. Então, essas são as causas, principais causas definidas, né, causadoras aí de condrocalcinose, de depósito de pirofosfato de cálcio. Então, se eu encontrei isso, eu preciso pesquisar, né? Eu vou solicitar magnésio, PTH, ferritina, para pesquisar alguma dessas síndromes aqui associadas, tá? Essas são as causas definidas, mas existem causas prováveis, né? Prováveis, então, osteoartrite, algum trauma articular prévio, a própria gota, pode ter gota e pirofosfato de cálcio junto, tá? Hipotireoidismo, gestação, amiloidose e outros, mas eu quero que vocês se atentem pelo menos nas causas definidas, que são as principais que a gente tem ali que temos que pesquisar como condições que podem vir associadas à atropatia por pirofosfato de cálcio, tá? Hipomagnesemia, hemocromatose, hipofosfatasia e hiperparatireoidismo, certo? A gente tem aqui algumas formas que essa atropatia pode se manifestar. Então, ela pode ser uma forma latente, tá? Que é a mais comum de todas, que é a assintomática, mais em idosos, e que a gente acha ali a condrocalcinose como um achado mesmo incidental na radiografia. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem do que é. Vocês estão vendo aqui essa linha? Dentro do espaço articular. Estão vendo, né? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é condrocalcinose, tá? Isso aqui é depósito de cristais no espaço articular.
Então ela pode ser latente, como eu falei, né? Mas ela pode às vezes se manifestar como uma pseudogota, tá? Então ela faz uma artrite bem semelhante à artrite que a gota faz, tá? Só que não é por urato monossódico, é por pirofosfato de cálcio, né? Então aqui a pessoa vai ter o quê? Uma artrite aguda, na maioria das vezes uma monoartrite, tá? Só que é uma pseudogota, é diagnóstico diferencial. O ideal seria fazer o aspirado do líquido, e aí no aspirado a gente realmente conseguiria fazer essa diferenciação, porque aqui os cristais, eles têm forma romboide, tá? Lá na gota, formato de agulha com birrefringência negativa, que é romboide com birrefringência positiva, tá? Ela pode se manifestar como uma pseudo-osteoartrite, tá? Isso aqui ela tudo vai imitando as outras. Ou ela imita uma gota, ou ela imita a osteoartrite, tá? Que é a forma degenerativa. Às vezes ela pode, inclusive, vir mesmo associada com osteoartrite, tá bom? É bem difícil fazer essa diferenciação, mas elas podem vir simulando uma osteoartrite ou podem coexistir. Às vezes ela pode simular artrite reumatoide, tá? Então ela pode fazer uma pseudo-reumatoide, que é quando a gente tem múltiplas articulações de forma simétrica, de pequenas articulações, com grau de inflamação bem associado, tem cara de artrite reumatoide, mas não é uma artrite reumatoide, é uma artropatia por depósito de pirofosfato de cálcio, fazendo a sua forma pseudo-reumatoide. E pode ter a forma pseudo-neuropática, que é quando destrói mesmo a articulação e faz uma doença neurológica associada, como a artropatia de Charcot. Onde que acontece a artropatia de Charcot? O que é a artropatia de Charcot? Você nunca ouviu esse nome? Não? Uma das coisas que faz muito isso aqui é hanseníase. Hanseníase faz. Hanseníase não pode ter complicações articulares, neuropáticas. Pode fazer artropatia de Charcot. O diagnóstico laboratorial, né? Aqui o principal seria a análise do líquido sinovial, como eu falei, onde a gente iria observar os cristais de pirofosfato de cálcio, que são romboides, né? Às vezes reagentes de fase aguda, as provas inflamatórias podem ser positivas, e aí dentro dos exames a gente tem que solicitar os exames para investigar essas condições endócrino-metabólicas que podem ter associadas, como eu falei. Então, aí a gente solicita cálcio, fósforo, TPH, magnésio, fosfatase alcalina, para pesquisar aquelas condições que podem ser associadas, tá? O radiológico, a gente consegue observar essas radiodensidades, que são essas calcificações. Elas se apresentam com esse padrão linear, né, nas estruturas ali fibrocartilaginosas ou na cartilagem hialina, né, como eu mostrei aqui para vocês. É essa linhazinha no espaço articular, que a gente chama de condrocalcinose. Os locais mais acometidos, geralmente, joelhos e meniscos, tá? Mas também ali no acetábulo, na síntese pública, tá? O ligamento triangular do punho, tá bom? Alterações hipertróficas podem surgir também pelo próprio depósito, pelo acúmulo dos cristais e as calcificações ali das estruturas adjacentes. Aqui é a do joelho, como eu mostrei para vocês, né? E aqui, ó, no punho. Ó. Tá? Depósito, ó. Isso aqui é bem característico na fibrocartilagem triangular do punho. Aqui também tem, ó. Tudo é condrocalcinose, artropatia com depósito de pirofosfato de cálcio.
tá? O tratamento, né? Então, sintomáticos, né? AINES, analgésicos, tá? Às vezes a gente pode fazer as infiltrações com corticoides. Na forma pseudogota, eu posso às vezes utilizar colchicina, tá? Podemos utilizar os corticoides em doses baixas. E tem alguns estudos aí mostrando que quando o paciente faz aquela forma pseudo-reumatoide, que imita muito a artrite reumatoide, a gente pode, às vezes, até associar aí hidroxicloroquina ou metotrexate em doses baixas, tá? O tratamento das condições metabólicas associadas tem que ser feito, então, se tem hiperparatireoidismo, tem que tratar as condições associadas, né? Exercícios físicos, fortalecimento, redução de sobrecarga, de peso, né? E é isso. Certo? Dúvidas? Só isso, né? Só isso, é pouquíssima coisa. Vocês viram o caso clínico, né? Sim, são 2 pacientes. É individual, né? Eu coloquei para vocês pegarem até dia 27. A dia 27 a gente começa a aula discutindo ele primeiro, porque acaba que ele engloba dessas coisas que a gente estudou até agora, tá? Dessas artropatias.